Olá, eu sou a Jânia Nunes e esse é o Pod Foz, o podcast da Tríplice Fronteira. E no terceiro episódio da temporada Mulheres de Foz, a história que você não sabe, nós vamos conversar com a doutora Kellen Trento. Seja bem-vinda, doutora Kellen. Muito obrigada, Jânia, pelo convite. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da pessoa Kellen Trento. É tão importante pra gente, dentro dessa temporada, valorizar personalidades. E esse mês mais que perfeito, né? O mês da mulher. E você que, quando nós falamos em direito, né? Os direitos, né? Trazendo todo esse contexto, você nos representa, doutora Kelly. Então, não tinha, assim, dentro, né? A gente sabe, tem tantas e tantas pessoas com suas histórias, mas você vem para marcar, sabe? Esse mês, essas conquistas, esse momento. E tudo que a gente pode falar desse universo. Mas... primeira pergunta, para a gente já conhecer agora um pouquinho da doutora Kellen na sua intimidade. Quem é a doutora Kellen, fora aqui dos holofotes? É uma mulher, mãe, esposa, advogada, uma figura pública, com seus defeitos, com suas qualidades, enfim, um ser humano, né? E a minha história começa assim... longe da advocacia. Eu nunca imaginei ser advogada. A minha primeira opção de curso sempre foi hotelaria, sempre foi turismo, sabe? Eu sempre gostei muito de idiomas. E minha mãe tinha aquele ranço de que filha mulher não poderia estudar fora. Então, eu tive que me adaptar aos cursos que tinha em Foz. E nenhuma assim me atraía, só turismo na Unioeste, fiz vestibular, não passei no vestibular, falei, putz, e agora? E daí o meu pai falou assim, olha, então enquanto você não passa no vestibular, você vai fazendo cursinho e vai trabalhando aqui comigo no hotel e tal, mas puxa, não era aquilo que eu queria. E aí eu fui convidada, eu fazia aulas de inglês, sempre fiz minha adolescência inteira. Fui convidada por um professor, falou, você não quer vir aqui dar umas aulas de baby class? Falei, então tá. Comecei dando aulas de inglês, já, né? Você acredita? E passei 10 anos da minha vida dando aula de inglês. O que era para ser algo assim, rapidinho. E daí quando fazia, eu acho que uns 5 anos que eu estava dando aula de inglês, eu falei, veio direito para Foz. Falei, eu acho que eu vou tentar esse curso que me dá uma certa autonomia, né? De carreira, tem vários concursos e tal. E daí fiz o vestibular, passei no primeiro vestibular da primeira faculdade aqui de Foz. E daí comecei o curso, sem grandes expectativas, porque no começo eu não gostava. Aí fui me apaixonando ao longo do curso, sabe? E me formei. Falei, e agora? O que vamos fazer da vida, né? Naquela época, para você fazer OAB, você tinha que estar formada já. Aí fiz a primeira OAB, passei e tal, falei, agora, a sensação que eu tenho é que eu não conheço nada do direito. Eu estou formada, eu tenho uma OAB, mas se você me perguntar onde que é a segunda vara civil, eu não sei, porque eu nunca pude fazer estágio, nunca tive a oportunidade de fazer estágio, porque eu tinha que trabalhar para pagar minha faculdade. Porque a minha mãe era uma mulher extremamente machista. A filha minha é criada para casar. Né? Então, você quer fazer faculdade, você pague. E lá fui eu, né? Dando minhas aulinhas de inglês e fazendo faculdade. E eu fui abraçada pela carreira, assim, sabe? Aconteceu. Eu acho que é até dedo de Deus mesmo, assim, sabe? Ou seja, a profissão te escolheu, não você escolheu a profissão, né? Exatamente. E na época que eu me formei, foi uma época que não tinha concurso público. Então, não tinha nem como eu estudar para concurso. O jeito era advogar. Vamos advogar onde? Vamos advogar em casa, porque não tem grana para montar um escritório. E daí, até que depois de um ano de formada, veio uma parceria com uma outra advogada. Aí montamos o primeiro escritório e tal. Aí eu comecei a fazer uma pós-graduação fora, em Cascavel, porque aqui não tinha ainda. E daí tudo foi se encaixando, assim. A primeira oportunidade de dar aula, de lecionar, foi através do professor Bezerra, que foi meu colega de faculdade, fez faculdade comigo. Ele falou, Kellen, você já está na área, você já dá aula de inglês, você só vai mudar ali o inglês, é básico, né? Do inglês para o direito, né? Mas, assim, o feeling da docência é o mesmo. Então vamos tentar, né?
Bom, com o convite do professor Bezerra, eu fiquei 15 anos na UDC. E foi o reflexo da sala de aula que veio na minha carreira. Eu agradeço muito à academia. Eu acho que muitas pessoas eu encontrei ali e que confiaram no meu trabalho ali. O meu nicho de população LGBT veio dali, sabe? Quando eu comecei a advogar para esse público, e estamos aí. As coisas foram acontecendo, isso que é interessante, né? A gente resgatando toda a sua história, você viu que essa é a sua missão mesmo, né? Como você falou, é algo divino, porque as coisas foram acontecendo porque você realmente, né, observa como Deus sabe o que faz, né, Kelly? Eu falo da questão da mulher, da questão, né, da gente... você já enfrentava alguns paradigmas dentro de casa, você falou da sua mãe várias vezes aqui, né, minha filha isso, minha filha... Então, assim, sem querer, você também estava querendo buscar o seu direito. Não, mas eu acho que eu tenho um direito também de ter, né, minha formação, de buscar a minha liberdade profissional, de conquistar o meu espaço. Então, para você ver o direito, eu já estava falando com você, assim, quando você iniciou lá suas aulinhas suas aulas de inglês, né? Então a gente começa a olhar isso, que você sempre, você já estava pro lado, só faltava algumas pecinhas ali, né? Eu tinha algumas características, né? Eu sempre fui uma pessoa com um posicionamento muito firme, muito difícil de ser convencida, muito questionadora. Então tinha ali umas características, porque o direito não é só você gostar disso ou você gostar daquilo, é um conjunto, né? Tem que ser uma pessoa responsável, tem uma pessoa que gosta de ler, que gosta de pesquisar, que saiba falar, né? Então, de questionar, não é só... Exatamente. Então eu tenho esse perfil, sempre tive esse perfil. Mas realmente veio ao encontro assim da minha personalidade, da carreira, e hoje, se você me perguntar, eu sou extremamente feliz com a minha carreira. Eu acho que a gente tem que escolher muito cedo. Se a gente tivesse maturidade na hora de escolher, eu acho que de repente a gente faria escolhas mais certeiras, né? Mas infelizmente a carreira você começa lá desde muito cedo. Mas hoje eu não me arrependo, eu escolheria de novo direito e escolheria de novo advogar. Eu tive a oportunidade, uma curiosidade minha, que ninguém não sabe, eu fui aluna da doutora Kelly, eu cursei 1 ano de direito, 1 ano, isso mesmo, 1 ano, mas realmente eu vi que não era a minha praia, apesar que as suas aulas eram assim inesquecíveis. Né, direito de família, eu não esqueci de todo o aprendizado ali e que oportunidade maravilhosa agora de a gente poder estar conversando aqui, que eu imagino que tantas coisas assim, né, como você falou, não é só, você impactou, né, em vidas também, né, é aquela imagem que eu tenho sempre da doutora Kelly, da professora, né, Kelly, que é essa mulher realmente que veio para fazer a diferença, né, e esse é o nosso propósito dentro, né, do Podfoz. E nesse episódio, né, e nessa série especial, trazer isso, né, as mulheres, o posicionamento, o buscar aquilo, né, que elas realmente acreditam, que é isso que você transmite pra gente, sabe, doutora Kelly? E ainda mais diante agora, né, da sua atual missão aí, né, direitos humanos, né, quando nós falamos sobre isso, eu imagino assim que não deva ser fácil, são assuntos ainda... que muitas coisas ainda é tabu, infelizmente, ainda gera polêmica, né? As pessoas ainda não estão, acho que, preparadas. Ainda a gente tem um trabalho, eu acho, ainda árduo, né, pela frente. Qual que é a sua visão em relação a esse momento só hoje? Voltar um pouquinho da docência para falar claro, assim, que o microfone é o local onde eu me realizo. Eu sou extremamente feliz em sala de aula, sabe? Eu tô afastada das salas de aulas, não pretendo voltar. Mas eu acho que foi a época que eu fui mais feliz na minha vida, dentro de sala de aula, compartilhando, né, aquela vibe de gente jovem, é muito bacana, sabe? Cada um demonstrando sua opinião ali, a democracia daquele espaço, de você poder compartilhar histórias diferentes, sabe? Mundos diferentes, realidades diferentes, e isso te faz mais humano, porque você consegue... se você tiver ouvidos para os alunos, você consegue captar várias histórias de vidas muito interessantes, vários desafios,
né? Pessoas com problema de doença, com problema financeiro, com problema em família, e aí você acaba sendo um alicerce ali, um ouvido, né? Uma voz. Então não é só sobre teoria, não é só sobre direito, é sobre seres humanos, é sobre abraçar, ouvir, falar, né? E é isso que eu trago muito assim na minha vida, são essas experiências, pessoas que passaram por mim e que marcaram a minha vida e que eu marquei a delas, e isso é muito bacana, sabe? Para além da técnica, para além do conhecimento, para além do profissionalismo. E eu acho que é exatamente nesse sentido aí que veio direitos humanos na minha vida. Eu comecei a trabalhar com direito das famílias com um desafio. Fui procurada por um casal homossexual, duas mulheres, que queriam uma adoção. E já tinham ido em vários profissionais aqui de Foz e ninguém queria pegar a causa, tal. Falei, não, vamos trabalhar nessa causa. E foi a primeira adoção homossexual, homoafetiva do Paraná. E a partir de então elas começaram a divulgar meu nome para a comunidade LGBT e foi aí que surgiu então meu trabalho com esse núcleo. E daí foi atingindo outros núcleos, porque uma minoria chama outra, né? E aí vai. E determinada época eu fui chamada para assessorar na política, na campanha, fazer a parte técnica, a parte jurídica da campanha. E foi aí que eu me aproximei, então, da política, primeiro nos bastidores, e depois fui candidata, né, assim como você, que é uma missão muito difícil, né, Jânia? Você passou por isso, você sabe. É um mundo que não é nosso, que não foi feito para nós. É um mundo extremamente masculino, né, machista. Então, assim, foi muito difícil, só que eu dei a cara a tapa e daria de novo, porque a gente é exemplo. Você é exemplo, eu sou exemplo, a gente está começando e é inspiração para outras. Então, se a gente pode, a menininha que está lá fala, mas por que eu não posso se ela pode? Então, é desafiador, só que é necessário. A gente precisa ocupar espaços que culturalmente não são feitos para nós. Então, eu me orgulho muito hoje de estar à frente de uma pasta extremamente desafiadora, como eu falava antes do início aqui, da gravação, mexer em feridas. E quando se mexe em feridas, o retorno vem. Então, assim, vira e mexe, eu sou bombardeada. Porque defende... essa aí é aquela que defende lá os viados, ela acha que direito humano é só viado. Não, a gente tem pauta lá de diversidade religiosa, a gente tem pauta da comunidade negra, a gente tem pauta dos índios, a gente tem pauta de PCD, pessoas com deficiência, tem os idosos. Mas se eu for falar de idoso, eu não choco. Se eu for falar de PCD, eu não choco. Agora, tocou na comunidade LGBT, meu Deus do céu, vira um alvoroço, né? A bendita da faixa que o diga, né? Eu virei a rainha da faixa, os que falam bem, os que falam mal, mas que falam da faixa. E eu vejo isso como positivo, que falem mal, que falem bem, mas que traga o reflexo de que tem uma comunidade que existe, que resiste, que não é reconhecida. Se a gente for ver, 90% das das mulheres trans e das travestis estão na rua, estão fazendo programa. Mas porque elas querem? Não, porque não tem oportunidade. É porque na sua empresa você não emprega nenhuma trans. É porque na escola você vai fazer bullying com uma trans. Então, elas realmente são pessoas que não têm oportunidade. E que para nós, mulheres, é muito desafiador. Imagine para uma pessoa trans. É mais ainda. Então, a faixa veio nesse sentido, de falar, olha, eles existem e eles precisam ser incluídos numa sociedade porque eles são cidadãos, né? A primeira fala é muito interessante. O pessoal fala assim, mas é dinheiro público sendo investido. Primeiro que é um dinheiro público que foi ínfimo, né? Poderia investir em saúde, em educação. Gente que não sabe o mínimo de administração pública, porque aquele investimento ali, ele é de trânsito, então ele veio do Fostrans, ele é verba carimbada, eu não posso destinar para educação, não posso destinar para cultura, é para aquilo ali, né? E outra questão que vem assim,
E essa população, ela não é cidadã? Ela não paga imposto? Então, o seu dinheiro público não é deles também? Né? Quando você vai consumir em qualquer lugar, tem ali um imposto municipal, né? Enfim. Então, assim, é sempre uma bandeira que traz muitas críticas e muitos desafios. Não, a gente pôde acompanhar ali naquele período, né, nas redes sociais e assim, mas você imaginava que teria todo esse o que assim, agora, né, até a gente voltando, né, nesse assunto que foi pauta ali durante alguns dias ali pela mídia, a própria mídia ali, a imprensa, né, e o que assim, eu imagino que você não imaginou que ia causar todo esse alvoroço, não é, doutora Kelly? A gente sempre espera que vai causar alvoroço, mas nem tanto, nem a ponto de ir ao Ministério Público e pedir, né, para que investigue a faixa e tal. A gente achou que ia ser polêmico, mas que não ia se utilizar das vias judiciais ou do Ministério Público para tanto. Mas, enfim, estamos lá respondendo o questionamento do Ministério Público e a faixa vai ficar ali até que venha uma decisão judicial para tirar, porque as pessoas, como que eu vou te falar, disfarçavam ou disfarçam dizendo que houve adulteração do trânsito. Não houve adulteração. O que é a faixa de trânsito? Né? São de pedestre, são listras brancas no asfalto. E as listras estão ali, elas não foram descaracterizadas. O que foi pintado foi o asfalto, o vão. Quando você vai, por exemplo, num shopping center, que tem o estacionamento todo pintado de amarelo ou todo pintado de azul, e você vê a faixa de pedestre ali, que é listras brancas em cima daquele azul, em cima daquele amarelo. Ou a Avenida Brasil, que passou tempo marrom, a listra estava ali. Então, ela não foi descaracterizada. A única coisa foi o asfalto, o vão da listra, que foi pintado com as cores do arco-íris. Então, não tem justificativa nenhuma de adulteração, de ter que ter autorização do CONTRAN, não é uma coisa nova. E quanto a perigo de trânsito, foi estudado. Naquela faixa de trânsito ali, a gente tem o estudo do FOSTRANS, que não houve acidente no último ano. A faixa já está lá 10 dias sem qualquer acidente. Então, não tem que se falar em perigo de trânsito, mas é o preconceito mesmo. Garanto que se fosse pintado ali verde e amarelo, tava todo mundo batendo falta e achando lindo, né? Fazendo selfie. E nisso tudo, né? Nesses desafios aí, né, da profissão, né, doutora Kelly? O que mais te marcou, assim, né? Tirando esse último momento aí, polêmico, mas o que, assim, você tem a compartilhar com a gente, que é algo que as pessoas não imaginam aí que a doutora Kelly passou aí nos bastidores? Eu acho que dificuldade que toda mulher tem, né? Dificuldade financeira, né? Assim, eu tive uma época, quando eu dava aula ainda, chegaram para mim e falaram assim, olha, para você continuar dando aula, você tem que fazer mestrado. O mestrado era caríssimo na época, sabe? E daí, cara, tem que ralar o triplo para pagar mestrado, para deixar filho aqui, fazer mestrado fora, porque aqui não tinha. Investir na educação dos filhos, paralelo também, né? Que isso a gente tem que estar sempre ali. Exatamente, né? Então, assim, eu saía de Foz toda sexta-feira de manhã, só voltava no sábado à noite, sabe? Então, é sempre muito difícil quando você escolhe ser mãe e ter que dividir isso, né? E teve uma época assim que meu psicológico chegou ao extremo e foi tão intenso o que aconteceu que eu desenvolvi diabetes tipo 1. Então é uma história por trás que ninguém sabe. O diabetes tipo 1 é uma doença que normalmente, não é nem uma doença, é uma condição que normalmente você nasce com ou desenvolve muito cedo, ainda na infância, na adolescência. E o meu foi um abalo emocional. O acúmulo de tanta coisa que o meu pâncreas parou de funcionar. E hoje eu tenho um pâncreas de enfeite, né? Então, olha como o corpo fala, como o emocional fala. Então, foi uma época assim, até hoje. Teve a época que eu neguei a doença, né, a condição. Hoje eu já me adaptei a ela, mas... É a primeira reação, né? Acho que é a primeira reação quando você pega ali o resultado, né?
Acho que isso faz parte, não, mas não, pô, e agora? O que vai ser? Opa, e agora? O que vai ser? Como é que eu faço, né? Eu acho que isso faz parte, né? E a gente, como mulher forte, de perfil forte, a gente tende a resolver o problema de todo mundo, a esconder o nosso sofrimento, esconder a nossa dor, as nossas angústias, e isso vai somatizando. E um dia o corpo responde. E foi o que aconteceu comigo, né? Hoje eu aceito a condição, acho que até me tornou melhor, tornou uma pessoa mais saudável, assim, enfim, eu sempre vou olhar pelo lado positivo. Sempre, isso aí. Mas é um desafio aí que ninguém conhece, da personalidade, né? E tem minhas fraquezas, minhas dores, como uma mulher qualquer. Eu sei que minha insegurança, porque todo mundo fala assim, nossa, você é muito forte, você é muito... Não, eu sou extremamente insegura. Medo, muito medo, mas vai com ele mesmo. Né? Eu sou muito decidida, mas eu tenho todas as minhas angústias e incertezas, enfim. Desculpa de interromper. Não, imagina, mas aqui o microfone aqui é seu, é que essa imagem, né? A doutora Kelly, assim, a nossa professora must, assim, né, da faculdade. Sempre você transmitia na sua imagem, né, essa personalidade. Sempre muito vaidosa, sempre assim, muito irreverente. Você sempre gostou, não é? Doutora Kelly, eu me recordo isso muito assim na faculdade, ali nas nossas conversas dos bastidores, você também teve sempre essa preocupação, né, com você enquanto mulher também, não é? Eu sou extremamente vaidosa, Jânia. Pode me julgar, mas eu acho que a mulher tem que estar sempre bonita, sempre arrumada. E isso é meu, não julgo quem não gosta, né? Mas eu sou perua, eu gosto de me produzir, gosto de cuidar de mim. E sempre arranja um tempinho para isso. Isso você não abre mão. Não. Coisas que você não abre mão. Conta pra gente, doutora Kelly. Cuidar de mim é um bom vinho. Não, são as curiosidades, assim, porque como você falou, né? Ainda mais você resgatou ali algo também, né, da minha história, né? Que essa imagem pública, né? Essa imagem pública, esse certo peso, assim, que a gente às vezes acaba trazendo, né? Principalmente quando está diretamente ligada ali à área pública, né? Ter vivido ali a experiência. Então me fez lembrar assim, várias coisas que as pessoas não têm noção, né? Que elas às vezes esquecem que ali, né, atrás dessa profissional, né, excelente profissional, ali é um ser humano, né? Eu imagino que esse tema, ainda mais esse momento que você vive hoje, né? Até compartilha aí comigo, mas por mais que você esteja ali, mas a gente nunca está preparado para tanto, eu falo assim, para tanta, hoje a maldade, né? Isso que eu quero dizer, a maldade, as pessoas que não têm coragem, às vezes, de falar, aí criam, eu falo assim, os personagens ali para estar atacando, então assim, isso me preocupa muito hoje, né? Dentro desse universo, né? Que a gente fala das redes sociais e tudo. Não sei por que eu trouxe isso, mas deve ser porque a gente fala da questão do direito e ainda também está muito novo isso, porque a gente percebeu que a gente observa que as pessoas têm muita coragem de falar ali, né, de expor os seus pensamentos ali. Às vezes, aqui na sua frente, cara a cara com você, não teriam coragem de questionar, de falar tantas coisas como você andou ouvindo aí, né, nesse último mês, essas últimas semanas. Então, essa liberdade, né, enquanto você, né, do jurídico, né, da área jurídica, eu acho que ela tem que ter um limite também, não é? Ela tem um limite, né? A internet não é terra vamos dizer, sem lei. Né? Sem lei, né? Tem consequências daquilo que você faz e tal. Mas aí você tem que sopesar o que é interessante você levar para a justiça e o que não é, né? Eu vejo que a função pública, ela traz muito disso. Você vai ser amado, mas também vai ser odiado. E ficar em cima do muro não é uma coisa que tem a ver com a minha personalidade. Eu sempre vou me posicionar. Mas traz assim um baque, sabe, Jânia? No início eu sentia muito. Eu imagino. Né? Só que você vai calejando, né? Você vai criando casca. E hoje, assim, não vou dizer que crítica não me afeta. Claro que afeta. Crítica afeta. Só que daí sempre eu trago para mim, assim, quem que é essa pessoa? Ótimo. É uma pessoa que eu amo. Referência para mim alguma coisa? Esse é o segundo. Mas eu penso primeiro assim, essa pessoa é alguém que eu amo ou que me ame?
Ela está fazendo isso para me ajudar, para me ajudar a me construir? Não sei nem quem é. Ou, é a fulana lá que para mim não tem relevância nenhuma. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se é alguém que não me ama de verdade, que faz parte do meu mundo, que está fazendo aquilo ali para me ajudar, para mim eu desconsidero. E a segunda, o cara é foda, a mulher é foda, eu quero ser igual ela é referência, ela já fez alguma coisa, cara, é mais uma, então esquece. Eu vou olhar a crítica e vou pensar assim, beleza, é a opinião dela, mas o que isso vai realmente me agregar, vai construir? Nada? Então esquece. Falar todo mundo fala, eu quero ver fazer, eu quero ver mostrar. Né? Fulana de tal é isso e aquilo. Vem fazer melhor. Ou o que você já fez para isso. Então eu sempre levo isso. Ou é alguém que eu amo, ou é alguém que eu quero, que eu acho foda. Aí eu vou me autoavaliar. O que eu errei, né? O que eu posso melhorar. Agora, se nenhum desses quesitos aí, eu vou receber a crítica, vou pensar se vale ou não e bola pra frente. Porque crítica você sempre vai ter. Você nunca vai agradar todo mundo. Né? E a internet... ela veio para esconder aí vários estereótipos que eu não gosto nem de pensar, sabe? Assim, de pessoas que se fazem um perfil fake ali para ofender porque não tem coragem de mostrar o que realmente é, né? Vamos dizer assim, vai ser uma expressão bem machista, né? Não é macho o suficiente para vir falar o que é, não é mulher o suficiente para vir falar o que pensa. Daí ele acaba fazendo outro perfil ali para vir xingar. E isso tem consequência, óbvio, né? Tem delegacia hoje especializada nisso e tal, mas aí será que vale a pena? Essa semana mesmo, assim, vieram tantas ofensas que eu falei, mas nem vou mexer com isso. E ofensas assim, dizendo, porque... ela usou atributo para conseguir isso, usou a beleza para... Sabe, umas coisas assim? Tipo, ainda te julgando pela tua aparência. E nós, mulheres, somos muito assim. Todos os dias nós somos testadas, que a gente ocupa aquele lugar por merecimento mesmo, por conhecimento, e não por beleza, não por qualquer outro atributo. Mas é incrível como... a cultura machista ainda perdura nesse sentido. Gente, com essa reflexão, a gente encerra, tá? Esse primeiro bloco e depois a gente volta desenvolvendo, assim, mais reflexões, mais questionamentos, que eu acho que essa é a proposta do nosso episódio de hoje com a doutora Kelly Trento. De volta com o segundo bloco da temporada Mulheres de Foz, histórias que você não sabe, personalidades, mulheres que nos inspiram. Voltamos a conversar com a doutora Kelly Trento, que tocou ali num assunto muito importante no final do primeiro bloco, sobre o machismo. Olha que palavra pesada, né, doutora Kelly? E você trouxe ali, né, num contexto bastante relevante, mas eu imagino assim no seu dia a dia, né, desde quando... né, a doutora Kelly iniciou aí a sua trajetória profissional. O que você pode compartilhar aí com a gente que te marcou, né, dentro, infelizmente, né, desse universo machismo que ainda predomina? As ações, elas acontecem todos os dias, né? Quer seja no escritório, quer seja na faculdade, quer seja no poder público agora, mas, assim, situações de você ser interrompida na sua fala, né, em audiência, ou até com o próprio cliente, né, ou você falar uma coisa técnica e a pessoa tem que confirmar aquilo com um homem, sabe? Eu já senti isso na pele, de você falar, não, é isso, e o meu marido também é advogado, e a pessoa virar para ele e falar, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Então, vindo de uma mulher não tem tanta credibilidade quanto vindo de um homem.
né? E só para trazer um gancho aqui, ele também foi meu aluno na faculdade. Então, quer dizer, se eu não tivesse o mínimo de noção do que eu estava falando ali, né, teria contribuído para um mal profissional também. Também nas falas de reuniões, muitas vezes a gente está ali com uma presença maciça masculina, e você está numa linha de raciocínio, a pessoa vem e pá, interrompe o que você está falando. É incrível como isso acontece e a naturalidade que isso acontece, Jânia. Sabe? De você estar ali numa fala. Ou outra coisa que acontece muito também é a pessoa vir querer pegar. Vir te abraçar, vir beijar, vir, sabe? Tirar uma lasquinha, né? Como o pessoal fala. Como que você tá? Já passa a mão assim, sabe? No teu corpo. Gente, não façam isso. É horrível. Invasível, é tocar na nossa integridade, né? Exatamente. E aí a gente tem que também partir para as mulheres, que as mulheres elas precisam ser mais companheiras, sabe? A gente é criado culturalmente para olhar a outra, invejar, porque ela é bonita, porque ela não sei o quê, né? Que bom, ótimo que ela seja bonita, mas vamos contribuir, né? Vamos elogiar, vamos ver além da beleza. Então, assim, a mulher, normalmente ela vai repudiar a outra. Eu não sei você na sua campanha se você sentiu isso, mas na minha campanha eu senti muito isso, de ter mais facilidade para falar com o homem do que com a mulher. E eu sempre falava isso, olha, aqui o meu posicionamento da campanha é esse, vou defender tais e tais bandeiras. Se você não votar em mim, ao menos vote em outra mulher. Por quê? Porque é um espaço que precisa ser preenchido. A gente vê que a nossa vida só vai mudar por nós mesmas. Enquanto nós tivermos lá representantes homens, eles não vão pensar em nós mulheres. Semana passada mesmo eu estava vendo uma vereadora que ela estava defendendo mais mulheres na política, e o presidente da Câmara de Vereadores lá da cidade dela falou assim, não, você me respeita, eu sou presidente aqui, corta o microfone dela. E cortou o microfone da vereadora. E daí veio aí a pauta da nova legislação, que é a violência política. Antes nós tínhamos violência patrimonial, violência psicológica, todas aquelas violências que envolvem a Maria da Penha. Hoje nós temos violência política, é um crime, né? Mas e como que isso se tornou um crime? Porque uma deputada teve a sensibilidade de fazer um projeto de lei para incluir a violência política como crime. Então, veja bem, são mulheres que, pensando como mulheres, fazem políticas para mulheres. A mesma coisa daquela situação de uns episódios, uns anos atrás, que uma mulher estava indo para o trabalho de manhã cedo e um homem ejaculou nela num transporte público. Não lembro agora se era metrô, se era trem, se era ônibus, não lembro. Enfim, e daí veio a pauta. O cara não cometeu crime nenhum, porque não tinha previsão. E daí veio uma deputada federal com uma proposta da importunação sexual, que hoje é crime. Então, a moldura do nosso sistema jurídico para a proteção da mulher, ela só vem do olhar feminino. Então, eu tenho que ter representatividade. Eu tenho que sentir a dor da outra, porque é a mesma que a minha. Esses tempos uma mulher falou assim, eu falei, nossa, olha como tá minha unha, ontem eu lavei roupa. Ela falou, nossa, você lava roupa? Sim, eu lavo roupa, eu limpo da casa, eu lavo louça, eu cozinho, né? O Marcos é meu segundo casamento. Uma vez eu lembro de um episódio que chegou uma pessoa da família dele e falou assim, nossa, mas você cozinha todo dia? Eu falei, eu cozinho todo dia. Então, vê aquele padrãozinho ali de saltinho, bonitinho, defendendo a lei, né? E acha que a gente não tem afazeres de casa, a gente é normal como qualquer uma, né? Deixa eu falar um pouco aqui, resgatar um pouco da minha história. Eu nasci em Curitiba, apesar da minha família já ser de Foz, só que a minha mãe teve assim um parto complicado e meu pai preferiu que ela fosse até a capital para eu nascer com mais segurança lá. Depois de 12 anos, então eu tinha um irmão que perdi ano passado para a Covid, meu único irmão, e depois de 12 anos eu nasci lá em Curitiba, mas minha família já era daqui. E vou abordar um pouquinho aqui fora da atuação profissional. Perfeito, é isso que a gente quer. Tenho 2 filhos, Pedro, que hoje mora em Curitiba, e Amanda, que é chefe de cozinha.
E o Pedro é da área de música, então ninguém veio para o direito, né? A Amanda fez até o 7º período de direito, já inclusive foi minha aluna na faculdade. Olha. E daí um dia ela chegou em casa e falou assim, ai mãe, eu não sou feliz. Daí eu falei assim, então, bora ser feliz, o que você quer para ser feliz? Ah, eu quero mudar de curso. Sério? Então vai mudar de curso. Sério, mãe, que você não vai brigar comigo? Eu falei, não, a vida é tão curta para você fazer o que você não gosta de fazer. Ah, porque chega todo mundo me cobrando. Ah, porque essa é a matéria da tua mãe, como que você foi ruim? Ah, será que você vai ser tão boa quanto a tua mãe? E eu não gosto dessa cobrança. Peso, né? Se você se emocionou? Eu me emocionei, porque essa conexão, assim, né, dessa sensibilidade sua, por isso que nós estamos comentando aqui, a imagem que eu tenho, né, da doutora Kelly, da professora Kelly, mas agora é o momento mãe, né, da doutora Kelly. Daí eu falei para ela, não, vamos combinar o seguinte, então, você vai trancar a faculdade, 7º período, amiga, faltava um ano e meio, essa foi né? mais guerreira que eu, porque foi só 2. Faltava um ano e meio para se formar, né? Daí eu falei, você vai trancar a sua faculdade e você vai para gastronomia. Se não for o que você quer, você volta pro direito. E se você for o que você quer, seja feliz. For para gastronomia, hoje é chefe de cozinha, já morou na Itália, já morou no Egito, louca, sabe? E eu super apoio. Feliz, né? E é feliz, sabe? Quando faz com amor. Hoje ela tá em casa agora. Veio desde que meu irmão tinha falecido, ela não tinha vindo ver vô e vó, e daí no Natal veio, a gente colocou ela de Papai Noel, sem ele saber que ela estava aí, sabe? Foi bem legal. Depois volta para a carreira dela. Mas sabe quando faz com amor? Faz aquilo ali com toda dedicação, de repente no direito ia ser medíocre. Agora, vai ser porque eu quero que seja. Não existe isso. Não tem que ser assim, sabe? Então, a gente tem que começar a perceber as pessoas do jeito que elas são. Não é porque é minha filha que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, ela tem que ser, acima de tudo, feliz nas decisões dela e saber que, se der errado, a gente está aqui. A gente sempre vai estar aqui. Mas que nem o céu é o limite. Imagina, ela foi para um país com uma cultura extremamente misógina, machista, árabe, né? Não estou falando mal da população árabe, não é isso. É que a cultura é uma cultura forte e para uma moça que foi criada como a Amanda foi criada, tinha várias barreiras. E ela falava assim, mãe, aqui nunca ninguém foi chefe, nunca não teve mulher chefe. E os homens, se aí no Brasil tem dificuldade de obedecer uma mulher, imagine aqui. Então, assim, foram desafios diários que me orgulham da mulher forte que eu criei. Que lindo isso, doutora Kelly. Sabe? E do homem sensível que eu criei também, porque ele chora, ele sabe que mulher tem que ser tratada bem. Então, a gente tem que repensar esses valores, que a cultura do machismo que a gente estava falando, ela só vai ser alterada com construções familiares ou desconstruções familiares, né? E isso muitas vezes cabe aos pais, óbvio, mas muitas vezes a nós, mães, a desconstrução disso. E como a gente aprende com eles, né, Jânia? Fantástico, né? Eu sou suspeita a falar e é exatamente isso, como a gente aprende, né? Todos os dias. E dentro disso tudo, né, doutora Keren, que você, assim, descreveu, né, pra gente, fortalece ainda mais essa sua imagem, né? Dessa questão, eu sempre falo do respeito, né? Do respeito, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Assim, um contraponto aí em relação, a gente acabou de falar sobre o machismo. Então, assim, ainda a gente tem que lutar muito, né, com a falta de respeito. E você ali no começo questionou para mim exatamente sobre a questão aí, como foi, né, o meu desafio ali dentro da política, o que eu senti? Foi uma grande decepção para mim, né? Porque eu falava, nossa, nós somos a maior, né, em número de eleitoras, então assim, puxa, uma grande possibilidade da gente ter mais cadeiras ocupadas por mulheres e tudo. E aí quando eu vi, né, mas eu agradeço, eu falo, acho que tudo é aprendizado, né, com a mesma dignidade que eu entrei numa campanha política, eu saí.
Então isso assim para mim foi uma grande vitória, ou seja, não me aliei com nada que não fosse aquilo que passasse dos meus valores. Eu sempre brincava, né? Falava que eu tinha só 3 S para fazer campanha, que era sola de sapato, santinho, né? E saliva para falar. Eu acho que eu fiz mais, viu, doutora Kelly? Eu não sei você. Foi mais um trabalho de levar, sabe, a informação, olha, vote de forma consciente, não vendo o seu voto, como eu falei isso repetitivamente, olha assim, de uma forma que até eu cansei. De tanto, mas fulano me veio e falou, olha, meu filho, eu não posso te dar nada, eu falei, não existe isso, você não pode vender o seu voto para mim. Então, assim, foi um trabalho muito delicado. E aí, o que acontece? Tinham as mulheres, e eu esperava mais um apoio, né, como você comentou, de mais mulheres ali envolvidas. E quando eu vi o resultado lá, eu pensei, puxa, né, como... Eu me decepcionei nesse sentido, né? Mas acho que tudo é válido, né, doutora Kelly? Eu acho que eu sempre falo, tudo na vida, como você falou, essa questão da gente poder estar buscando, eu não queria ter passado, né, a minha experiência de vida sem ter vivido isso, né? Porque algum aprendizado a gente sempre tira. E foi o que eu falo hoje, né? E tem muitas coisas que hoje eu olho assim para trás e falo, puxa, agora eu entendi por que não era para eu ter entrado, né? Por que não era para ter acontecido. Então tem coisas que a gente não tem resposta na hora, né, na vida, mas que basta a gente ter a maturidade, a sabedoria para compreender. Acho que seria isso, assim, dentro, né, a gente fechando aí esse contexto, né, desse universo ainda que é muito masculino, onde as mulheres precisariam ter esse olhar mais consciente, né, do poder da mulher, do papel da mulher, como você comentou, a própria nossa legislação exige que nós tenhamos mais mulheres ali nos representando para que elas possam realmente efetivar, né, essas leis que nos representam, que nos defendem, que nos protegem. Uma série de conquistas ainda, né, doutora Kelly? Isso é bom, vamos olhar o lado positivo, claro, isso é bom, claro. Né? Eu acho que a gente tem que se envolver cada vez mais. Que a gente possa inspirar outras mulheres. Isso, porque se você não tiver exemplo, você tende a não seguir, porque não tem, né? Mas assim, o que eu senti muito na campanha, Jânia, foi como a política ela é desacreditada, né? As pessoas falam, não, você não precisa disso não se mete nisso não. Ouvi, né? Também muito. Então não é assim, não se meter. Isso não é pra você, isso aí só tem gente. Mas eu falo assim, não, mas não pode. Enquanto você continuar pensando assim, as coisas continuam iguais. Exatamente. Então, bem por aí. Isso que eu falo, era um discurso assim, até cansativo, sabe? Parece que você... Não foi fácil. Esse ano é um ano que a gente vai ver aí se a voz da mulher vai realmente... Se a mulher vai ver o potencial que ela tem e vai se unir nesse sentido, né? Espero que haja bastante mudança e é muito interessante que a gente conquiste, que a gente esteja em todos os locais, sabe? É fundamental, né? Exatamente. E a gente vem com essa proposta mesmo, sabe, no podcast, inclusive nessa temporada especial, de falar mesmo, de fazer você refletir enquanto mulher, né, enquanto mãe. Acho que você tocou num ponto bem importante durante todo o seu discurso, falando do papel da mãe, né, da mulher em relação a construir esse mundo mais justo, né, de forma justa, né, na criação dos nossos filhos e tudo mais. Não é, doutora Kelly? Porque a gente tem uma função pública, sabe, Jane, mas você tem que começar de casa. Não adianta nada você ser uma figura lá fora e aqui dentro você não pregar aquilo que você fala lá fora, né? E é muito interessante porque é muito difícil, né? E a partir do momento que você... É uma construção diária, eu digo assim. E até meus pais, hoje eu tenho um pai com 83 anos, uma mãe com 78, que vem toda com aquela retórica cultural. E esses dias mesmo a gente estava falando num almoço de domingo de uma retórica da cota. Não, porque minha mãe falando que a cota é um absurdo, porque todo mundo nasceu igual, porque Deus colocou todo mundo aqui com a mesma capacidade. Aí eu fui fazer todo um resgate com todo carinho. Falei, não, mãe, mas você tem que ver que foram escravizados tantos anos, 200 anos de escravidão. Enquanto eu estava aqui, que a senhora podia me pagar, a pessoa foi libertada e falou assim, vai... Não teve um curso, não teve uma educação, não teve um trabalho. Então, ela foi libertada, mas ela tinha que ficar ali, porque ela não tinha para onde ir. Então, ela se sujeitava a receber um salário miserável, e isso vai vindo de geração em geração. Então, até ter esse resgate de inclusão, a cota é merecida. E fui fazendo a cabeça, assim, com todo carinho, com todo respeito, para ver se a gente vai incutindo outras realidades, que é muito fácil. Eu, heterossexual, branca, privilegiada, eu sou toda padrão,
né? Então, não defender aquilo que não é padrão, mas não, é o contrário. Eu acho que eu tenho que me colocar no local do outro e perceber as suas dores, as suas limitações, tudo o que... A sua realidade, né? Exatamente, e começar a perceber o mundo assim. E a partir daí eu começar a respeitar. Porque às vezes a gente acaba cometendo esse erro. A gente se baseia a vida do outro na nossa realidade. A gente olha para o outro, não olhando a realidade dele, mas sim, às vezes quer dar opinião, mas com a nossa realidade. E doutora Keren, assim, eu imagino que você deva ter histórias incríveis, mas qual que mais te marcou, assim, durante, né, a sua atuação, somente aí direito, né, de família, se puder, né, assim, muito brevemente, mas o que mais te marcou, assim, uma audiência, alguma situação que você nunca vai esquecer? Vixe, tem várias. Teve uma que me marcou, de uma audiência, de uma guarda, que a mãe tinha, ela foi desafiar o pai e ela falou assim, com esse valor que você paga de pensão, eu não quero a criança, pode ficar com ela para você. E daí o cara, com essa fala, com a criança em mãos, entrou na justiça e reverteu a guarda. E daí eu lembro que era assim, era um final de ano, perto do Natal. E daí essa mãe se emocionou tanto que eu me emocionei na audiência com ela. Tanto eu quanto ela choramos, explicando para o juiz que ela fez aquilo ali, não foi de coração, foi num momento de raiva, que realmente o que lhe dava era uma miséria, que ela não conseguia bancar, né, o custeio da filha sozinho, mas que ela estava extremamente arrependida, que se o juiz quisesse até livrá-lo da pensão, mas que ela precisava, suplicava a filha de volta. Nossa, aquilo mexeu muito comigo, sabe? E outra que mexeu muito comigo também foi uma situação de um divórcio em que a mãe veio porque descobriu que o pai, e quando eu falo aqui pai, eu falo pai biológico, ou seja, era sangue do seu sangue, abusava da filha. E eu tinha a Amanda pequena, e esse pai abusava e a filha não contava, com medo de estragar o casamento do pai e da mãe, até um dia que ela não suportou mais e ela desabafou para a mãe. E essa mãe, olha só como a mulher sofre. Se ela viesse e falasse tudo que o pai fez, ele perderia um emprego, que eu não posso falar aqui o que era, e só que esse emprego dava benefícios para a família, na área de saúde, na área de educação, moradia. E daí ela falou, bom, se eu denunciar, é incompatível com a função que ele exerce e ele vai ser demitido. E vai gerar reflexos em mim e na minha filha. Porque daí ela não vai ter mais colégio particular, ela não vai ter mais plano de saúde, ela não vai ter mais onde morar. Então, eu vou ter que fazer um bom acordo aqui, porque eu não quero mais olhar para a cara dele, né? Eu vou sair de casa com a minha filha, ou ele que saia da casa, mas eu não vou poder jogar isso no ventilador. Eu vou ter que conviver com isso para poder não prejudicar ainda mais a minha filha, que já está psicologicamente tão arrasada. E eu sei separar muito profissional do pessoal. Até meu marido fala que até demais, sabe? Mas eu sei separar mesmo. Minha dor de casa vai ficar em casa, minha dor do profissional vai ficar no profissional, porque senão a gente enlouquece. Mas nesse caso eu estava no início da carreira. Cara, eu ficava vendo meu marido dando banho na minha filha, sabe? A gente fica com umas neuras. Aquilo né? traz para você. Daí, na época, eu fazia mestrado. E eu lembro da criança falando assim, porque a minha mãe vai estudar fora, e ele aproveita que a minha mãe vai estudar fora, e ele me abusa assim, enquanto ela estava fora. E eu estava vivendo aquilo. Daí você começa a analisar, tipo, na minha casa, gente, será que tá tudo normal? Será que ele tá dando banho certo à minha filha? Será que quando a minha filha senta no colo do tio, o que o tio... Sabe, você começa... Eu falei, não, para. Mas assim, você tocou num assunto muito importante agora, não é? Eu acho que é interessante a gente reforçar isso. Eu também tenho uma filha mulher e eu sempre, desde criança, eu e minha mãe, filha, quem pode encostar na Lulu? A mamãe, entendeu? Quem não pode? Papai não pode, vovô não pode, ninguém mais pode. Então, assim... Né? Eu acho que a gente trouxe agora um diálogo, porque é exatamente o que você está falando. Tem coisas que às vezes a gente nunca imagina. A gente nunca quer imaginar. Mas é aquilo, eu falo, às vezes a gente tem que encarar a realidade da vida e a realidade do mundo. Então, acho que cabe a gente, porque foi um alerta para você em muitas coisas, né? Para talvez, é lógico que não tem... Mas eu falo, isso é importante porque são discussões, são coisas
Que a gente, olha só o papel da mulher, a gente, olha, não é fácil, né, doutora Kelly, mas é isso. Eu me coloquei no lugar daquela mulher, gente, ela vai pedir o divórcio e ela não vai poder fazer nada criminalmente com esse cara porque vai prejudicar ela e a filha. Então, olha, ele fez tudo o que ele fez e ainda ele vai sair beneficiado da história, porque ele não vai ter crime nenhum nas costas, como nada aconteceu na vida dele. Só um divórcio e o pagamento lá das coisas. Então, olha isso, né? Aí fala assim... Eu acho que é uma... Eu vou me posicionar aqui, não sei se eu posso, produção, posso? Eu acho que é uma decisão bem difícil. Eu não vou julgá-la, mas eu não sei se eu teria essa capacidade. Eu acho que eu começaria do zero a minha vida, eu ia dar o jeito do que fosse, mas eu não ia deixar impune. Desculpa, olha, é delicado. É complicado. Eu não posso, mas assim, porque é algo que a gente... Olha, eu sou apaixonada pelo meu pai. Eu amo meu pai. E é a mesma imagem que eu busco, que eu quero que a minha filha fale, independente de qualquer coisa. Você ame o seu pai, você respeite o seu pai. E quando isso não acontece, né, que é do pai ter esse olhar sobre a filha, é um monstro. Né? Eu me posiciono, né, dessa forma, sabe, doutora Kelly? É uma decisão muito difícil. É muito difícil, mas eu acho que eu queria... Agora, imagine eu como profissional. Eu falei para ela as duas coisas. Falei, olha, a vida é sua. Então, se você for denunciar ele criminalmente, o reflexo é isso, isso e isso. Se você não for denunciar isso, isso e isso. Eu vou decidir por você? Não. Eu sou a sua profissional para dizer os dois caminhos. Agora, a vida é sua. Eu não posso decidir por você. Você vê uma condição ainda da mulher, quer dizer, ela dependia financeiramente. Totalmente. E os filhos também. E os filhos também. Então, ela teve que colocar isso em cima na balança e dentro da realidade dela, ver o que ela preferiria, né? É delicado. E daí, por isso que eu falo que eu sou a favor da educação sexual em escola, sim. Porque muitas vezes, ou a maioria delas, e isso não é achismo, é pesquisa, o abusador está no próprio seio familiar, o convívio muito próximo, né? E muitas famílias não têm esse diálogo aberto. Então, assim, é interessante que a escola ela toque nesse ponto. Leve essas discussões. Isso, porque faz parte da personalidade da criança também, né? Aprender o que é certo, o que é errado. E tem família que é totalmente desestruturada, que não aborda isso, ou que tem a temática da religião muito forte, acha que isso não deve ser tratado com o filho. Então, eu acho importantíssimo. E aí... são as questões, aí são os nossos desafios. Doutora Kelly, nosso tempo aqui está chegando ao fim, tantas questões, mas assim, eu tenho certeza que esse episódio aí veio, né, para fazer aí as pessoas refletirem, não somente a gente falou do universo feminino, mas os homens também, né, refletindo junto com a gente. E qual a sua mensagem aí para a gente encerrar esse momento? Primeiro, gostaria de agradecer o convite. É muito bacana a ideia de um podcast nesse mês das mulheres, né, falando sobre mulheres, sobre personalidades, que muitas vezes a gente não sabe, mas a gente é espelho para muitas. Então é isso que de vez em quando me levanta. No dia que eu estou triste, falo, não, vamos lá, que tem gente que se espelha em mim, eu tenho que estar firme. E é por aí, eu acho que a gente tem que se unir, a gente tem que debater mais sobre as nossas vidas e buscar a tão almejada igualdade, né? A gente não quer ser melhor que ninguém, né? A gente quer ser igual e quer ser valorizada. E então, parabenizar por esse projeto maravilhoso de trazer mulheres aqui. Obrigada, doutora Kelly. Eu que fico feliz com a sua participação. E conte sempre com a gente, não é? Essa é a proposta aqui do Podfoz. E é muito legal esse feeling de falar sobre a pessoa, né? Porque todo mundo quer falar o que a secretaria faz, o que a advogada faz, tal. Agora, falar da pessoa, ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, né? Quer dizer, todo mundo quer ouvir, mas ninguém pergunta. Então, eu acho muito bacana a gente vir com o coração aberto aqui falar sobre quem nós somos. Que no final, não é das contas, né, doutora Kelly? Eu sempre falo, nós somos todos iguais, né? Eu falo, todos nós temos os nossos sonhos, os nossos medos, as nossas angústias, né? As nossas limitações, as nossas virtudes. E vamos lutar aí, não é? Para que tenhamos cada vez mais, né, um mundo mais justo. É isso aí. É isso aí, vivam nós mulheres! A gente encerra por aqui esse episódio, até a próxima!